Fala pessoal, estamos de volta aqui em 2023 gravando os vídeos e hoje aqui eu vou falar sobre Extensions Methods, né, que é um recurso do C Sharp para a gente adicionar novos métodos a tipos já existentes. Por exemplo, né, o que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo aqui, eu vou criar um string chamada valor e eu colocar o valor 0 para essa string, né? É um string porque está entre aspas duplas, né? E agora eu quero converter esse valor aqui para inteiro. Como eu posso fazer? Posso vir aqui, criar int, valor int, né, colocar o nome da variável, eu vou fazer convert.toInt32 aqui para me converter para o inteiro. Até aqui tudo bem. Se eu fizesse ao contrário, por exemplo aqui, colocar um inteiro, colocar valor string aqui é igual a 0. Se eu quisesse converter esse valor string para uma string, eu teria que pegar aqui valor string.toString. O que a gente pode ver diferente aqui, né? No segundo caso, eu só dei um ponto toString. No primeiro, comecei aqui, convert, ponto, to, e coloquei o valor entre parênteses, né? Visualmente, esse aqui é mais, digamos, mais simples de ler, né? De entender. Aqui também está bem claro, né? Tá escrito convert to, mas em outros casos poderia ser mais simples a gente ler dessa forma aqui, apenas dando um ponto e falando o que a gente quer na frente, sem precisar criar esse contexto aqui e colocar uma variável dentro. Ponto. Isso é só um exemplo, não estou dizendo que isso aqui é sobre isso, mas como a gente poderia fazer o mesmo para o toInt, né? Se a gente for ver aqui, ó, se eu pegar esse exemplo de cima e tentar fazer ponto .toInt, ele não existe, né? Não existe. Aí que entra o nossas extensions methods, né? Eu vou criar aqui uma classe de simples chamada extension methods. Deixa eu aumentar um pouco a fonte aqui. Essa classe ela tem que ser estática. Eu vou criar um método de extensão aqui também. Ele também tem que ser estático, né? O retorno aqui seria o inteiro, né? Que eu quero criar para o int. Eu vou chamar aqui de... O nome dele vai ser toInt. Pronto. O que eu tenho que passar aqui? Vou colocar, eu espero um string. E eu quero converter return convert.toInt32. A mesma coisa porém agora a gente tem o toInt, né? Mas isso aqui não é suficiente para funcionar, porque se eu voltar aqui e tentar fazer isso, ó, valor.toInt ainda não funciona. Por mais que eu venha aqui e coloque a referência, eu nem preciso colocar essa referência aqui, porque ele está na raiz do projeto, né? Não preciso colocar o using aqui. Já era para ter achado aqui. Por que não achou? Porque agora que vem a palavra-chave aqui que a gente tem que usar antes da nossa variável de entrada, né? Do primeiro valor, do tipo que a gente quer estender. A gente quer estender o tipo da string aqui. Então a gente coloca um this e um espaço. Somente isso aqui, ó. Vou colocar um this, automaticamente ele entende que eu quero estender o tipo string. Qualquer lugar que tiver string, que for um string, eu vou conseguir, desde que eu tenha o using, né, dessa classe aqui, eu vou conseguir usar a extensão desse método. Eu vou salvar aqui, vou voltar aqui. Ele aqui, ali já até apareceu, já mudou a cor, né? toInt. Agora ele já aparece. Abre, fecha, normal e pronto. É só isso aqui, ó. A partir de agora ele já vai converter nosso valor para inteiro. Se eu apertar Ctrl aqui e clicar, eu vou lá para o nosso método. E isso vai valer para qualquer tipo string na nossa aplicação. Qualquer objeto do tipo string, a gente vai conseguir chamar a extensão do toInt aqui. É sobre isso, né, a questão do extension método. Eu vou dar um exemplo aqui do person, essa classe, name, age, city. Vou voltar aqui no controle, deixa eu apagar tudo. Vou chamar aqui var pessoa igual new person. Se eu quiser estender pessoa.city, que é um string, só vir aqui .toInt, vai estar lá disponível. Então, qualquer objeto do tipo string vai estar disponível. Beleza? Outra coisa legal para a gente utilizar isso. Eu instalei essa extensão aqui de CSV Helper, que é uma extensão para tanto ler quanto gravar arquivos CSVs, né? Facilita aí
o desenvolvimento quanto a isso. E vindo aqui nesse CSV, nessa classe CSV, eu já deixei pronto esse código aqui, onde a gente vai gravar um CSV, né? Não vou gravar de fato, mas é só o código que faz isso utilizando essa nossa biblioteca CSV Helper. Eu entro aqui com a lista de pessoas e aqui ele faz a mágica. Olha, aqui ele lê primeiro o path, né? Que no caso aqui seria o endereço onde que tá onde nosso arquivo vai ser gravado. Ele lê ele como stream aqui e aqui eu instancio o CSV Writer, que é lá da biblioteca CSV Help. Ó. Se eu entrar aqui, ele está aqui, ó, os métodos todos da biblioteca do namespace CSV Helper. E aqui a gente não pode modificar, né? Porque é uma biblioteca de terceiros, a gente está só com a referência dela, então a gente não consegue modificar aqueles métodos lá. E é basicamente isso que o código faz. Chega aqui, o Write Records, ele vai gravar essas pessoas no formato CSV, né? Baseado nas propriedades que ele tem lá. Como eu faço aqui para utilizar? Suponhamos que eu queria fazer uma outra coisa com essa biblioteca, só que ela é fechada, né? Se a gente entra aqui, eu não consigo modificar, não consigo criar outro método, nem nada. E pode ser que ela seja uma classe selada, né? Do tipo selid. Aqui não é, mas aqui eu conseguiria estender ela, né? Eu posso estender ela a uma classe minha e fazer essa modificação. Mas se ela for uma classe do tipo selid, selada, né? Eu não conseguiria modificar nada e eu não conseguiria estender. Para isso a gente consegue fazer com os extensions methods, né? Vou pegar esse tipo aqui, ó, CSV Writer, copiar. Vou voltar na nossa classe de extension method aqui e vou criar mais um método. Public static. Vou retornar um string, poderia ser qualquer outro tipo de retorno e vou dar um exemplo aqui, sei lá, pronto, to string CSV to string. Mesma coisa eu iria fazer aqui, usa a palavra-chave que é o this e o tipo que eu quero estender, que é o CSV Writer, né? Ele já adicionou o using pra gente aqui e eu coloco o nome que eu quiser aqui. Posso colocar aqui CSV. O que eu quero fazer com isso? Vamos acessar aqui, vamos dar um return. Poderia fazer o que eu quisesse aqui, né, com esses dados, mas eu vou pegar aqui o CSV, ponto. Qualquer propriedade lá, ó, tem essa context aqui, não sei de fato o que é o context aqui neste caso, porque é um objeto complexo, e poderia retornar ele como string aqui, ó. Pronto, ele está dando esse alerta aqui de retorno string pode representar retorno objeto corrente. Beleza, não é um problema. Com isso aqui, a gente já conseguiu estender uma biblioteca de terceiros, ou seja, é como se a gente conseguisse adicionar um novo método a uma biblioteca de terceiros que está fechada, né? Então, se eu vir aqui agora, ó, no nosso CSV, que é uma instância disso aqui, essa variável CSV ponto, ele deve ter aquela extensão CSV toString, pronto aqui. Com isso aqui, eu estou estendendo uma biblioteca de terceiros, né? Que é fechado, teoricamente não, é uma biblioteca fechada, que a gente não consegue trabalhar aqui ao mexer nela, alterar o código, nem adicionar novos métodos, mas eu consigo adicionar métodos de extensão e fazer com que isso funcione da mesma forma. Aqui é como se esse CSV estivesse dentro dessa biblioteca. Beleza? Aqui eu converti para string, mas é só como exemplo, aqui a gente poderia fazer N coisas. O que a gente quisesse aqui de extensão, pegasse o CSV e, sei lá, criasse um novo método para talvez salvar em vez de ponto e vírgula, só com vírgula, apesar de acho que já tem essa funcionalidade na biblioteca, mas é só um exemplo que eu estou dando aqui. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, deixa aí. Espero que ficou claro o que são os métodos de extensão, né? Utilizando a palavrinha-chave this e o tipo que você quer estender. A partir daí, todo mundo que for daquele tipo consegue acessar esse método seu que você está estendendo. Lembrando que a classe e o método tem que ser estático. Valeu, é isso, abraço e até a próxima.